Ah. Agora sim. Olá, boa tarde, boa noite. Então, a aula hoje não vai acabar tão tarde como as outras e já fazendo um aviso para as próximas lives. Aqui nós vamos entrar no horário de verão, no próximo fim de semana. Vai ser horário de verão. Tá Então, sem um fone. Ah, está o sem som. fone? Está sem som? Tava Ai, sem som. agora voltou. Ah, diz aqui É. que a internet está instável. Olha só. Falhou, está bem. Então, estava dizendo que vamos entrar no horário de verão aqui em Portugal, o que significa que é mais uma hora que no Brasil. O que significa que vou ter de iniciar uma hora mais cedo. Para vocês, para mim é igual, é às 9h30 na mesma, mas para vocês é 17h30, tá bom? 17h30. Mas quando é que começa, quando é que muda a hora? Começa no próximo domingo. Ah, Não, então é o mesmo horário, é 17h30 para nós, não é 16h30. Não, para vocês é 17h30. Ai, a Mirella ainda tem outra hora. Espera, eu não sei. Para as meninas ali, para a Luciana, Cátia e Rose, é 17h30. Para ti, eu não sei. É 16h30, uma hora a menos É uma ainda. hora a meia, é 16h30. É, aham, tá bom, Tá? Ok, tá. obrigada. Pois aqui, porque aqui já serão 9h30. Portanto, fico com 5 horas de diferença das outras meninas e 6 de ti. Olha só, é bastante. A Mirella É mora em noutro Mato país. Grosso do Sul, em outro país. Mora noutro Mato Grosso país. do Sul, Mora já no, não sei, Uruguai ou sei lá. É Uruguai? é horário de Mato Grosso do Sul. Mas é perto da fronteira, não é? É perto da fronteira do Paraguai, Ah, Bolívia, essa Paraguai. turma aí. Paraguai. Pois, tem dois. É. Olha, Portugal é muito mais pequeno e também tem dois. Não, são três, Lu. Aqui são três. Eu acho que em Rondônia, mais para o norte ali, o pessoal ainda tem uma hora a menos ainda. Eu não sei Ah, quem é é? a turma do Acre. Não, quatro não. Não, são três, Rose. Três. Quatro é exagero. É porque é Eu tudo sempre muito. achei que era dois, agora eu tô sabendo que é três. Eu É, pensei o que era Acre ainda tem dois. uma hora a menos ainda, consegue. Eu pensei que era dois. Portugal também tem dois, porque por causa dos Açores, porque os Açores ficam no meio do oceano. Então é outro horário. Bom, vamos lá. Nós estamos agora dando as boas-vindas à Lucilei. Olha, à Cátia. Olha, está entrando a Lucilei. Bem-vinda, Lucilei. Estamos começando. Está só o nome. Sim. Oi, Olá, boa tarde. boa tarde. Bem-vinda. Já Então, boa noite, né? Já é. escureceu aqui também. Olha, Lucilei, tinha acabado de dizer às meninas que a próxima live vai ser uma hora mais tarde para vocês, porque aqui vai mudar a hora. Ah, agora tá. mais cedo. Não, desculpa, uma hora mais cedo. Ah, mais cedo. Uma hora mais Tá, cinco e cedo. meia, cinco Às e cinco meia e para meia. nós Sim, aqui. sim, Isso, sim. Porque aqui vai mudar a hora. Então, se eu mantivesse às 6h30, aqui seriam 10h30, é muito tarde para mim depois muito levantar. tarde. É, Legal. Obrigada. obrigada eu. É, domingo, mas não sei o que é que ela está a dizer. Bom, então vamos lá. Vamos começar a nossa live de hoje. Começo por dizer a Cátia que regressa, que nós estamos no livro A Montanha Mágica de Thomas Mann, já comentámos lá no grupo, e, e então é assim, é este calhamaço, não te assustes, olha só, é bem grande.
é bem grande. Tem, tem, tem alguns inconvenientes, mas também tem as suas vantagens. Uma delas é que a gente faz valer o nosso dinheiro, faz valer melhor o nosso dinheiro, que são mais páginas, são mais páginas por quase o mesmo, não é? Pronto, não é propriamente barato, mas às vezes no mesmo valor são outros bem mais pequenos. Mas ele, pronto, apesar de ser bem gordinho, bem calhamaço, ele é muito fácil de ler. Ele é muito fácil de ler e eu, pelo menos, eu estou achando interessante e até divertido. Vocês vão me dizer. Claro, tem muitas reflexões, reflexões filosóficas aqui do narrador, mas está tão bem escrito e é tão claro, está tão bem escrito, de forma tão clara que eu acho uma delícia mesmo. Estou gostando muito. Então, o que é que trata em termos muito gerais? É um moço que tem 23 ou 24 anos, que se, 23 vai fazer 24. exatamente, 23, quase a fazer 24, que se chama Hans Castorp, Castorp, Hans Castorp. Vamos escrever aqui o nome dele. Ele é alemão, de Hamburgo. Isto passa-se. Isto é muito interessante, porque este livro foi escrito, começou a ser escrito em 1912, antes da Primeira Guerra Mundial. Só que depois veio a guerra e o escritor, o Thomas Mann, interrompeu. Claro, não devia ter condições nenhumas para escrever o livro. Interrompeu a escrita, mas voltou ao livro depois da guerra terminar. E o livro foi publicado em 1924. Então estão a ver aqui 12 anos, um período de 12 anos, onde o mundo mudou. O mundo mudou completamente. Ele, eu acho isto muito interessante, porque nós estamos a ler isto, e na outra aula falámos sobre isto. O mundo que ele começa a contar aqui é um mundo ainda de uma aristocracia, com aquela elegância, dos cavalheiros, da aristocracia, aquele mundo do século XIX, da elegância, das damas, dos cavalheiros, aquela elegância toda. Eu até falei no Titanic, quem viu o filme o Titanic, via aquela orquestra, aquelas pessoas da alta sociedade. Pronto, este moço é um moço da burguesia rica. Rica quer dizer mais para o rico, não é? Porque ele é órfão, mas ele é órfão, os dois pais já morreram, mas ele é educado por um tio-avô, penso eu. Por um avô. Ah, não, eu primeiro é pelo avô, mas depois o avô morre. Porque já ele tinha 8 anos. Era criança, não é? Pois, Ele depois passa para um tutor que eu acho que é é tio-avô. tio avô, é. É, um tutor. Mas eles têm negócios, portanto têm dinheiro. Só que, entretanto, este moço, ele tinha um primo mais ou menos da idade dele, que era o Joaquim, e esse primo, ele estava a seguir uma carreira militar, mas o primo está doente de tuberculose e está a fazer uma cura de tuberculose num sanatório. Sanatório não é aqui hospital de malucos, era hospital para curar doenças infecciosas, muitas vezes, e que as pessoas ficavam lá temporadas grandes. Então o primo está lá nesse sanatório, na Suíça, que fica numa montanha, num sítio muito alto, porque para curar a tuberculose eram em montanhas, em sítios altos, e pelos vistos havia vários que tinham muita fama. Claro, quem ia para lá eram as pessoas que tinham dinheiro, evidente, não é? As elites mais, o pessoal mais rico, porque, porque aquilo eram estadias muito longas, tinham tratamentos, eles viviam lá como se fosse num hotel de 5 estrelas. Depois nós vamos ver aqui, aquilo era tudo do bom e do melhor. E este Joaquim, o primo, estava lá. E o Hans
prestes a entrar no primeiro trabalho da vida dele. Ele tinha terminado os estudos e ia começar a trabalhar como instaleiro, não é, ia começar a trabalhar como engenheiro num estaleiro naval. Portanto, era um engenheiro dos navios. Naquela altura, os navios, as frotas mercantis e também de guerra, pronto, aquilo estava tudo em grande progresso tecnológico. E antes de ele começar a trabalhar, ele vai visitar o primo por 3 semanas. Então ele sobe, vai lá pelo comboio até à Suíça, depois ainda sobe mais um pouco já com o primo e vai lá ao sanatório. Chega lá, chega lá e encontra um mundo completamente diferente. Claro, é um mundo, o sanatório é assim, estão lá os doentes, tuberculosos, mas aquilo é como se fosse um microcosmos, porque está lá gente de todo o mundo. Estão gente de todo o mundo, claro, estamos a falar das elites, mas estão italianos, estão franceses, até está lá uma mexicana, americanos, Russos. russos, pronto. Então eles é quase como se eles tivessem uma mesa nas horas das refeições. Eles comem muito, Cati, fazem assim refeições muito longas, mas com muitas coisas boas. Têm muitas refeições ao longo do dia. 6. Seis, têm 6 pratos ao almoço e sentam-se lá nas mesas e então Dois pequenos almoços. dois cafés da manhã, como elas dizem, imagina. Primeiro um, depois outro. E então lá nas mesas eles sentam-se mais ou menos por nacionalidade, não sei se é uma fartura, é. Não sei se é exatamente assim, mas depois há 2 mesas com russos, os russos bons e os russos maus. Os russos não é que sejam bons de maus de caráter, é de maneiras. Os russos bons são mais sofisticados, mais elegantes, e os russos maus são aquela gente mais do campónios, mais sem modos. Que originaram as atuais máfias russas. Pois, talvez. Estou a brincar. Sim. Então, e portanto, isto é o mundo lá no sanatório. Entre as refeições, têm descanso, eles vão descansar para a varanda, estendem assim umas preguiçadeiras, sabes? As chaises longas e cobrem-se com cobertores e com sacos de pele, que devem ser os nossos sacos-camas, não é? Que são tudo sacos de peles e cobertores, porque, claro, estão lá a 1500 metros de altitude. Imagina, deve ser frio. E eu não Mas sei, o ar é seco, por isso é que lhes é. faz bem. O ar é seco, mas eu não sei se curava da tuberculose e apanhava uma pneumonia, uma coisa assim, ou uma dor de ossos, um reumático, não sei. Bom, mas eles vão para lá e eles descansam entre as refeições, fazem um passeio também, fazem um passeio, nunca é muito longo, meia hora, 1 hora, no máximo. Há lá uma cidade que é Davos Plaza, vão lá à cidade de vez em quando, e depois eles dizem aqui que há alguns que se escapam lá para a cidade para jogar jogos ilícitos, a dinheiro. Pronto. Mas então, é o mundo lá, o mundo. E tem, claro, isto faz parte do tratamento, eles ficarem lá estendidos na varanda. Mas depois tem as consultas, têm os tratamentos, medir a temperatura com o termómetro. Pronto. Imagina o tratar assim, os tratamentos normais. O que é que ela disse? Falam falam dos outros, claro, eles têm que se entreter, falam muito, eles falam muito, falam imenso. E depois vão aparecendo lá umas personagens engraçadas, interessantes.
Então, o Hans Castorp, logo no início ele vai, pensa que ia ficar 3 semanas. Aliás, esta parte em que nós estamos hoje, que é a semana, a segunda semana, que é vários. O livro tem 7 capítulos, mas os capítulos eles estão subdivididos em temas ou em subcapítulos e alguns são curtos, mas outros são muito longos. E facilita a leitura. Os curtos facilitam. Agora, esta segunda semana onde estamos, nós lemos vários subcapítulos, mas ainda estamos no primeiro dia. Ainda, aliás, não, nesta segunda semana ele já está, acabou o primeiro dia e já passou para o segundo dia. Isto 100 páginas, cento e tal páginas, ainda estava no primeiro dia. Mas depois não é assim sempre, não é? Porque depois vai ser diferente. Bom, o que é que acontece lá? Logo no início, ele diz a toda a gente que vai visitar o primo, e só que os médicos são duas figuras. Há aqui dois médicos que são dois personagens assim, mesmo figurões, porque eles já não, eles não são apenas médicos, eles têm um quê de psiquiatra, psicólogo, porque também se interessam pelos estados de espírito, por dissecar a alma, que é uma expressão que aparece. O doutor Krakowski gosta de dissecar as almas. Ele farta-se de rir com isso. Bom, estamos numa época em que estava aparecendo a psicanálise, a Freud, e portanto, estes dois médicos já refletem um pouco isso. O médico principal lá, o conselheiro, quando vê o moço, diz: Ah, então você veio visitar o primo, mas parece que está um pouco anémico, a sua cor. E ele diz: Ah, não, mas eu só estou de visita, eu sou saudável. E o médico diz-lhe o seguinte: Eu nunca conheci ninguém 100% saudável. Qualquer coisa assim deste género. Dinheirinho, Estás sem dinheirinho. som, Cátia, estás sem som. Pensando já em internar o rapaz lá, né? Já Pensando está a em. meter. Nós diríamos aqui que já está a meter a fateixa. Já está a sentenciar. Pronto. O que acontece é que eh, acontecem lá várias coisas no primeiro dia, ele está-se a habituar, aquilo tudo é novidade, portanto, é descrito com todo o pormenor. E aqui nesta nossa segunda semana de leituras, o que é que acontece? Primeiro, ele, ele conhece um doente lá, não é? Um senhor que estava lá, e eles são todos doentes, mais ou menos graves, não é? Mas se estão ali é porque são doentes. E há aqui que é um italiano que se chama Settembrini, que também é uma figura, é uma personagem. Este Settembrini é um humanista, um literato. Ele é descrito como um homem entre os 30 e 40 anos. Diz que tem um aspecto jovem, mas já aparece uns fios brancos no resto do cabelo. Tem um ar elegante, uma figura ali elegante, mas o Hans, logo que o vê, a primeira vez que o vê, ele tem um ar de estrangeiro, porque ele é italiano, tem um bigode fininho e o cabelo escuro, e claro, mas com os brancos, então, e veste um fato elegante, mas polido, gasto e um pouco fora de moda. Então o Hans parece-lhe que é um tocador de realejo, sabem? Faz-lhe lembrar um tocador de realejo, que eram Ele estrangeiros, usava muito também umas calças de xadrez. usavam umas calças de Não era xadrez assim muito normal. largas, pronto. Mas este Settembrini, este Settembrini também está num quarto mais afastado, não na parte principal, que o Hans até
até pergunta ao primo, mas ele não tem dinheiro? E o primo diz, ai, acho que não tem muito, não. Portanto, ele é um literato, ele é um intelectual, um literato. O avô dele já era, o pai dele já era, portanto, um trovador. Não, era, sabem o que é um realejo? Caixa de música. Uhum. Era aqueles que tocavam numa caixinha de música. Via-se Parece uma sanfona. Sim, sanf- sanfona, mas Não, sanfona é não, acordeão, é não. assim, não é, né? Sim, mas é uma caixa de música, né? Sim. É mais uma caixa de música. Dava assim antiga, uma pois, manivela, não era? era, Dava uma dava-se à manivela, manivela, era. dava uma manivela e tocava música. É assim uma coisa bem antiga, mas é assim, para ele já era antigo, isto passa a ser 1900, isto começa em 1912, portanto, para ele já era uma coisa antiga. Mas não, ele não era, só que ele tinha esse ar. Então, este Settembrini era um homem das letras, um literato, um humanista e tinha menos dinheiro, tinha pouco dinheiro. Depois, há aqui várias referências. Quando ele fala, ele tem realmente o dom da palavra, ele fala muito, tem muita lábia, ele é mordaz, tem alguma ironia quando fala, mas também é muito engraçado. Ele está sempre com uma piada acerca de alguém, de tom jocoso, que toda a gente ri. Mas pronto, ele é um pouco mordaz. E tem cá umas ideias muito humanistas de progresso, ciência e tecnologia e razão, e então vai ser interessante ver aqui as ideias dele. Ele compara. Ah, ele não gosta dos médicos. Ele faz aqui uma comparação dos médicos. Ele diz que os médicos parecem Minos e Radamante. Eu, inculta-me, confesso, tive que ir à procura de saber quem era, que referências são essas, e então descobri que Minos e Radamante eram os juízes do inferno, os juízes das Uhum. almas em Hades. Porque ele pergunta, há uma parte que ele pergunta assim: já foi, então, quantos meses, quando o Settembrini conhece o Hans Castorp, ele não sabia que ele estava só de visita, ele pensa que é um doente também, e ele pergunta o seguinte: quantos meses é que os nossos Minos e Radamante lhe sentenciaram? Uhum. E ele diz: não, não, está errado, está enganado, eu estou só de passagem, não estou doente. Uhum. Uhum. Mas aquela referência a Minos e Radamante, que são os juízes do inferno. Aliás, há outra, nessa fala, mesmo nessa fala, ele diz o seguinte: então vem-nos visitar por sua livre vontade às profundezas do inferno, aqui às profundezas do inferno, uma coisa assim. Que o Anos fica muito espantado e diz: profundezas? Então, mas eu tive que subir tanto, tive que subir 1500 metros até cá acima. Não é profundezas, claro que o outro estava comparando a montanha lá, o sanatório lá em cima, ao inferno, não é? E por isso ele estava dizendo, estava utilizando a palavra profundezas. Então, ele faz muitas referências à Grécia Antiga, à Antiguidade Clássica, que era uma característica dos humanistas também. E pergunta ao Hans que profissão é que ele exerce lá em baixo, no mundo dos vivos. Que profissão é que ele exerce lá em baixo, no mundo dos vivos. E ele diz que era engenheiro, que é engenheiro naval. E ele, que interessante, o progresso, a técnica. Fica muito entusiasmado porque para ele a técnica é assim, está no topo, ao mesmo nível que a moral. E, e Uhum. depois diz uma coisa, diz o seguinte: todo o trabalho que merece esse nome é difícil, não acha? O Settembrini para o Hans. E o Hans diz: sim, difícil como o diabo.
E quando ele diz isso, difícil como o diabo, ele diz: Ah, esse diabo, o meu mestre, que se chamava, como é que ele chamava? Caruzzi, qualquer coisa Caruzzi, fez um hino, fez um poema de hino ao diabo, ao Satanás, Satana, e depois é o Salute e o Satana, o Rebellion. Ou seja, aquele hino que eu também fui ver, o poema, é um poema que exalta a razão, diz que, portanto, ele compara Satanás à razão, mas de uma forma muito romantizada, portanto, de certa forma, exaltando o trabalho, exaltando a razão. E Uhum. aqui não esquecendo que no período romântico, no século XIX, o Satanás, aliás, era mais conhecido pelo nome Lúcifer, era romantizado. Aliás, até naquele livro do Milton, O Paraíso Perdido, há uma visão, de certa forma, romântica. Satanás era sempre visto como um belo, a luz da manhã, aquele que se revoltava, mas com razões para se revoltar. Portanto, eles, de certa forma, exaltavam a figura de Satanás por oposição à religião, portanto, e aqui ele compara neste poema o Satanás à ordem, à razão, ao progresso, porque o mundo da religião para eles, os românticos, era um mundo atrasado. Né? Os românticos não, nesta altura, no século XIX, era um mundo atrasado. E o Settembrini é um humanista, portanto, ele defende a razão e o progresso. Outra coisa que é interessante nesse Settembrini é que ele gosta de estar sempre em controvérsia. Pois, é o espírito da revolta, sim. Quer dizer, isso é até interessante porque puxa pelas pessoas. Por exemplo, quando o anjo diz é verdade, com mil diabos, não é? E o outro diz: Ah, até o diabo invoca. Quer dizer, ele vai logo buscar. E depois então é que ele diz o que tu disseste: Não me diga. Um hino em honra do diabo. Na minha terra natal, cantam-no às vezes em ocasiões festivas, mas depois tem que levar a dele avante. O diabo que estava a referir-se e que despreza o trabalho porque tem de receá-lo é provavelmente aquele outro que gosta do trabalho. Ele tem que ir agarrar no diabo do outro e dizer que ele gosta de um diabo que não gosta de trabalhar. Mas o diabo dele, que era o das revoluções, gostava de trabalhar. Sim, sim, Quer dizer, sim. e sempre que ele está sempre a puxar pelas pessoas, e é o estilo de olha, olha que não é bem assim, É, mas faz claro. isso de uma maneira tão. É, E o Anjo às vezes não está a perceber nada e diz assim: Ai, o senhor é muito engraçado. é muito espirituoso, sim, sim. Aqui diz que é muito espirituoso. Sim, é um bocado o outro lado. Ele é um pouco Satanás também, este Settembrini, que é o acusador, o outro lado, não é? O crítico, nesse sentido. Bom, então, o que é que acontece mais aqui? Acontece que o Hans e o primo ainda continuam a falar sobre o tempo também, porque o tempo é muito importante neste romance. Acaba quase por ser um personagem. Não é um personagem, mas é tratado com o peso quase de um personagem, porque o tempo aqui é o tempo psicológico versus o tempo cronológico. Para vocês verem, é porque o Hans fica sensibilizado com isto, fica a pensar nisto, que é uma coisa que ele nunca pensou, porque muitas coisas acontecem naquele primeiro dia em que ele está lá na montanha. Muitas coisas. Ele até diz.
há uma altura que ele está aqui a falar com o Setembrini, que ainda é no primeiro dia, que, que o Setembrini, há uma coisa que ele diz, que até é interessante, que é quando ele está a falar do Minos Radamante, Uhum. e o Hans diz assim: Ah, mas isso é tudo muito estranho. Eu não sei se eu me vou ambientar aqui. Se calhar eu vou, mas é embora. E vira-se para o primo e diz: O que é que achas? Ficavas muito triste se eu me fosse embora? E o primo responde: Mas ainda nem sequer passou um dia, ainda estás no teu primeiro dia. Não faças não tomes uma decisão precipitada. E ele depois fica a pensar nisso, realmente é verdade, ainda só estou no primeiro dia, mas já se passou tanta coisa e nós já estamos também a ler há tantas páginas que parece que passou muito tempo. Mas depois, também acontece uma coisa muito interessante, não sei se vocês também se aperceberam disso, é que o narrador vai nos preparando, a nós leitores, para que realmente o Hans não fique só lá as 3 semanas. Ele vai nos dando indícios, porque o Hans vai começando a sentir coisas estranhas e, de certa forma, ligadas à doença. Ele não gosta já do sabor dos charutos. Ele fumava charutos e o sabor dos charutos começa a saber-lhe mal. Aqui nesta fase em que nós estamos, ele começa a sentir palpitações. Ele tem frio, mas tem o rosto quente, tem palpitações. Ele até chega a dizer: Ai, se ao menos estas palpitações parassem, pergunta ao primo, mas isto não é normal? Nós temos palpitações quando há alguma emoção muito grande, mas não, não assim, sem razão nenhuma aparente. Ele tem palpitações, o médico diz que ele está anémico. E vê também por vezes o lenço manchado de sangue. Já começa a ver o lenço manchado de sangue. E está num estado de confusão também. Há uma parte em que, já no final desta parte, portanto, argúcias. Há uma história também que contam aqui, contam que vais ver que vais habituar-te, vais passar, vais acabar te habituando ao mundo aqui em cima e a estar aqui. Ele já estava, travou. Não, não, não. Ah, foi só para a Rose, para aqui. Uhum. Ele já estava a começar a gostar de algumas coisas lá, porque aquele período de descanso, ele não gosta muito do trabalho. Ele não é muito entusiasta do trabalho. Ele diz que o trabalho cansa. Quem o pode censurar? Que ele sente-se cansado, o trabalho faz-o sentir cansado, que só está bem Uhum. mesmo quando não está trabalhando. Uhum. Só se sente descansado. E então, aquele tempo todo do descanso, aquilo para ele é uma maravilha. Ele, inclusive, quando começa a hora de descanso, ele pensa: ai, que bom, uma horinha inteira aqui sem fazer nada. As siestas, exatamente. Não. E adora aquelas cadeiras e está a pensar, eu quando for embora tenho que levar uma cadeira Tenho que destas. comprar uma cadeira destas para mim. Adoro Eu- os cobertores. e eles quando iam para a cadeira, eles tinham uma técnica especial para se enrolarem nos cobertores. E há uma altura que eles têm que ir à cidade comprar os cobertores. Eu não sei como é que aquilo era, mas eram 2 cobertores e eles tinham que se enrolar tipo múmias em 2 cobertores e aquilo tinha uma técnica. E ele foi aprendendo, aprendendo. Ai, no dia em que ele conseguiu embrulhar-se bem com os 2 cobertores, foi o dia da sua glória,
porque aquilo dava realmente trabalho. E ele ter conseguido aquele esforço foi o auge da sua vitória naqueles 3 ou 4 dias em que já lá estava. Essa cena é muito engraçada. Parece que estamos a ver o antes, puxa o cobertor de um lado, puxa do outro, e realmente aquilo tinha uma técnica para eles ficarem completamente hum, presos, envoltos nos cobertores, para não sofrerem a umidade, porque o descanso era feito na varanda. Sim, Era muito e engraçado. exato, o Joaquim se enrolava rapidamente, inclusive ele ficava olhando os outros hóspedes e pela a rapidez e agilidade com que eles preparavam os cobertores, já sabia quem é que estava lá há mais tempo. Tinha toda uma, uma, uma destreza maior aqueles que já estavam lá há mais tempo. E É bom, que as pessoas, quer dizer, aquilo, a monotonia é tão grande, depois é essa coisa também é engraçado. Há uma altura que eles falam em monotonia e depois vai haver uma distinção entre monotonia e rotina. Até isso vai servir de conversa. E aquilo era uma distração. pois, eu Era uma ainda não estamos distração. nessa parte. Agora, deixa ver aqui as meninas que vocês conseguiram ler toda esta segunda Sim, sim. parte até escuro sobre o sentido do tempo, ou onde é que ficaram? A Célia eu sei que sim, que já está mais à frente. Mas voltei atrás, porque se a gente não, Ok. de vez em quando não volta, É, temos que voltar atrás, sim. Rose, estás lindíssima. Olha a Rose. Olha só, ficas tão bem com esses óculos. sei lá onde é que ela está. É, parece que vai voar. Olha, mas está muito bonita, fica Tem muito um bem na ar, tem cara. um ar aerodinâmico. Oh, Rose, Muito não, giro. Cátia, infelizmente não está disponível, eu não consegui PDF disto, É não. enorme, isto é enorme. É muito grande, sim. Não consegui PDF disto. Elas compraram, eu comprei também. É assim, no Kindle é barato. Aliás, até acho que está, não sei se está de graça, gratuito. Mas tu não gostas do Kindle, não é? No Kindle ele está gratuito. Ó Vou Cati, gostar. Vou. Olha, eu tenho no Kindle e está bom, a tradução é boa. Olha, é um livro para a vida. Este, eu tenho dois, eu tenho no mesmo Kindle no Kindle. e tenho em papel. Está aqui. Conseguem ver. Uhum. Agora, mas está, a tradução é boa, está bem escrito, está bem traduzido. Prefiro ler em papel, não só porque é papel, mas porque é a versão português Portugal, não é? Que tem mais a ver é diferente, é diferente. E faz mais sentido para mim a construção das frases. Mas aquele está bom também. Estão os dois bons. Não, alguns eu acho muito estranho a forma como é traduzido no Brasil, mas aquele não. Aquele está mesmo, está bem traduzido. Mas às vezes até essa versão que eu estou lendo aqui, que é daqui de português do Brasil, tem palavras aqui que eu tenho que procurar no dicionário, porque eu não sei. Tem coisas assim que a gente não sabe mesmo. Imagina se fosse português de Portugal para nós, né? Eu Não, tô aqui mas na parte. o português de Pode Portugal falar. não tem palavras mais difíceis, tem uma construção Não? frásica. Não, a construção das frases é que é diferente. É assim, claro, tem palavras diferentes, sim. Em vez de trem, tem comboio, em vez de marrom, tem castanho. Pronto, tem algumas palavras que são diferentes. Em vez de terno, é fato. São algumas palavras que são diferentes, mas a maior parte não é por causa das palavras, é mesmo a construção das frases. Mas isso não é um óbvio isso para se compreender. Não, dá para compreender bem. Pois. É. Não, então só as palavras diferentes que aparecem no livro normal, então. Né? Tem algumas palavras, mas não são muitas. Tem algumas palavras, sim. É que eu tô no início, na verdade. Eu tô na parte que ele tá. A infância dele aqui.
Ah, tá. É que na verdade eu tô devagar ainda. Depois que eu vou. É que eu tô lendo mais de um livro ao mesmo tempo. Então por isso. E eu tô tendo que ler os outros para finalizar os outros, entendeu? Então Ah, por isso. Mas agora em abril eu consigo dar um gás aqui. sim, sim. Uhum. Pois, então é grande, sim, leva tempo. Mas olha, é só pena porque é difícil de nós estarmos todas ao mesmo tempo nas mesmas coisas, porque Ah, mas eu quero alcançar vocês nas próximas semanas. é. Também podemos, pronto, isto não é para nós, isto não é nenhum curso, não é? Não vamos fazer exames, isto é para nós Claro. falarmos sobre o livro, o que vocês estão gostando, contando as partes, por exemplo, agora estamos na segunda semana, mas podem falar do que já passou, não tem problema, como, como, Uhum. como elas estão mais atrás. É assim, eu acho bom. Eu digo uma coisa, eu confesso uma coisa para vocês. Este livro é um daqueles que eu tinha para ler há muito tempo, há muitos anos. Mas é tão grande, é tão calhamaço que ia pondo para lá, não é? Vêm outros antes. E se não fosse assim, este desafio em conjunto ia pondo para lá mais outra Sim. vez. É. Então as meninas também começaram a desafiar. Olha, então e por que não? Então vamos lendo nas calmas, cada um a seu ritmo, falando sobre o livro. Podes falar, Rose. Euridice, essa parte do cobertor, né, a primeira vez que passa, quando o Joaquim se enrola rapidamente, ele fica bem espantado, assim, né? Ele vai contando minuciosamente, né, como é que ele se enrola. Ficou mais, digamos assim, visualmente melhor por causa das fotos que foram postadas lá no Real. Acho que foi a Mirella, acho que foi a Mirella, né? As fotos aqui em que tinha uma das fotos com mulheres deitadas e tal, e aí eu comecei a visualizar que era, né, essa situação interessante, assim, porque você, e pelo menos para mim, né, ir seguindo o livro e imaginando como era tudo que estava se passando, e ele, como ele é muito detalhista, isso fica bem, digamos, marcado, né? E é interessante, porque você consegue construir, né, na sua mente tudo que está se passando, a cor das paredes, o ambiente, tudo, né? E essa parte ficou mais fácil por causa das fotos, pelo menos para mim. Ele é bem detalhista, bem descritivo, mas também não só dos ambientes, mas também os pensamentos. Os pensamentos eu acho muitíssimo bons. É aquela coisa que eu tinha já dito. É interessante como alguém diz uma coisa que a gente sabe, que a gente sempre pensou, mas nunca disse assim, nunca encontra assim daquela forma, não é? Ou coisas que a gente nem sequer já pensou alguma vez, mas se calhar escapam. Por exemplo, quando ele faz uma viagem. A primeira, quando isso já toda a gente passou, a viagem dele, menos a Cátia, que ainda não começou a ler, não é? Mas ele faz aquela viagem da cidade dele até à Suíça. A cidade dele era na Alemanha. E há uma parte que ele vai afastando, que o narrador diz que não é só o tempo que tem esse efeito de esquecimento. O tempo tem em nós um efeito de esquecimento, não é? Quanto mais tempo passa, a pessoa vai se esquecendo. Mas o espaço também provoca em nós esse efeito de esquecimento. Porque quando nós estamos em viagem, é como se nós nos fôssemos. Quando nós vamos nos afastando da nossa cidade, vamos afastando também da nossa vida do dia a dia. É como se a nossa vida do dia a dia ficasse lá atrás, na estação. Nós, quando estamos em viagem, estamos noutra.
não é na nossa vida do dia a dia. Parece que a nossa vida do dia a dia ficou lá atrás. Parece que há um efeito de esquecimento, não é? Uhum. Quem já viajou, todas nós aqui já viajamos alguma vez, É. quando estamos em viagem isso acontece, não é? Nós estamos Sim, em sim. viagem, esse efeito de esquecimento acontece. Então, estas reflexões eu acho muito, muito, muito boas, É, muito é interessante. é o melhor do livro. É, dá, Mas dá, pronto, e podes, esta é uma personagem, a personagem, como eu já disse, atrai o leitor que está sempre na expectativa de que vai acontecer. Há uma coisa que eu também gostava de dizer, e que também está neste que diz que leu, é muito interessante a delicadeza e a educação que há no trato das pessoas umas com as outras. sim, Quando o Settembrini vai ao quarto, vai ter com eles, porque viu que chegou alguém e o Joaquim diz logo: o meu primo Castorpe, o senhor Settembrini. E depois o Settembrini pergunta: os senhores estão bem dispostos? E depois dirige-se ao Hans: e o senhor teve uma viagem agradável até cá acima? E quando ele diz que é engenheiro, ele diz: um engenheiro naval. Ou seja, há no discurso destas pessoas ele tem uma forma agradável e educada ao mesmo tempo, não é? eles E são muito isso educados, é, muito tanto educados, que é há uma muito, muito. altura, os homens usavam chapéu. Sobretudo, quando entram as senhoras, eles tiram o chapéu. E depois há uma altura que o Anse critica o Stembrini, que podia ter feito melhor figura se tivesse um chapéu. É, porque é esse mundo que depois da guerra deixa de existir. Pois é, é um É um mundo mundo. antigo. É, A é, Sabe Luciana que Eu, diz, até diz, Luciana. Não, acho que até a guerra deve ter influenciado, inclusive. Eu não cheguei lá na frente, né? Mas tenho certeza que deve ter influenciado. Não, eu ia comentar que você falou dos detalhes, né? E quando estava lendo aqui, só que agora eu já perdi aqui onde que estava escrito, mas assim, quando ele descreve certas passagens, ou quando ele descreve certos momentos, situações, ou até mesmo não assim a paisagem, como se fosse o cenário. Ele não é a descrição é de um, eu acho assim, de uma sensibilidade, porque ele usa também poesia. Eu uhum, vejo que ele é muito poético. E uhum, eu achei isso fantástico, porque não é simplesmente descrever o cenário, descrever a situação. Ele joga assim, dá umas nuances de poesia ali no meio, e isso, eu não sei, para mim agrada muito ao ler um livro assim. é, Então, ele descreve bem detalhado, mas não fica cansativo por conta disso, porque tem essa passagem, é, digamos assim, tem esse lado poético, né, nas situações descritas. é. Chamaste a Isso atenção, foi. chamaste a atenção para uma coisa muito importante e que nós podemos agora em conjunto ir ver no IPE, que ele tem aquele sonho. E esse sonho, ele sai daquele sítio, entra no passado e esse momento é extremamente poético, em que ele se lembra do amigo, do colega do tempo de escola. Eu É, acho que até é interessante lermos. eu posso É, ler, mas deixa só a Lucilei dizer não, que ela, qualquer pessoa que tenha o livro. mas deixa só a Lucilei dizer que ela ia dizer alguma coisa. Sim, sim. Isso que a Luciane falou foi também a impressão que eu tive, me tocou muito, estou bem no comecinho, que o meu livro chegou essa semana e eu tive uma semana muito cheia, mas eu fiquei muito surpresa porque eu imaginava que era um livro difícil de ler. E, na verdade, a descrição dele é muito poética, como ele descreve o percurso que o trem está fazendo, a montanha, o cenário. Então, assim, você consegue visualizar o que ele está dizendo. É belíssima a descrição, eu estou gostando muito.
Eu também estou. É muito, muito. É um poético, é leve, é mesmo, é um poético muito leve, não, quase que não se sente, é uma É. flui, flui muito, flui muito bem. Eu acho que isto até nos ajuda, nós leitores, a perceber a poética da vida, a poética das pequenas coisas, que às vezes não damos importância, e ela está lá, a poeticidade. Sim, é verdade. Eu ia ver Eu, aqui, diz, eu diz. achei essa parte que a Célia falou da educação, eu achei interessante também. Até anotei que como que fala a senhora Sor? Como que vocês Store, pronunciam? store, né? Store. Store, a senhora Store, não sei se foi o Joaquim, acho que ele falou assim, ó, que ela é de uma ignorância pavorosa. Aí ela falou, é uma pessoa estúpida e que ainda está doente. Aí ele falou assim, essas duas coisas reunidas, acho que são que não há nada mais de mais triste nesse mundo. Aí ela falou assim, como que tratar um enfermo com seriedade e respeito? Porque é como se ela não merecesse respeito e seriedade, mas só que a situação dela era conveniente ela ter um respeito, uma educação pela situação dela, né? Pela doença. Então ele ficava naquele dilema: o que eu vou fazer, né? Tem que tratar bem essa pessoa, mas só que ela era meio que indigna de ser bem tratada pela ignorância dela, que ele achava bem ignorante, mas eles estavam conversando entre eles, né? E comentando, mas enfim, tratava ela super bem. É muito interessante essa parte, e eu até anotei aqui, porque é também alvo de um debate com o Settembrini. Isso eles estão a falar, ele está a falar com o Settembrini, e claro, vem ao assunto essa senhora, a senhora Storr, que ele achava a senhora muito burra, burra no sentido de ignorante mesmo, de ignorante, sem Ah, cultura, burra. E ele diz: Mas como é que é possível uma doente ser ao mesmo tempo doente e estúpida? São coisas que não ligam, que não, que... E o outro, o Setembrinho diz: Não, mas está errado, É, está errado, porque é que não pode ser? E diz: Porque um doente é uma coisa venerável. E assim, a doença é uma coisa venerável, não tem nada a ver. Ou seja, o Hans também, de certa forma, romantiza a doença. Ele diz, Olha, olha que interessante, né? Porque quando nós analisamos a doença, né, mais profundamente, a gente descobre que ela tem um motivo, né? Então, assim, a doença ela traz para a pessoa, deveria pelo menos trazer para a pessoa uma reflexão sobre a vida. Então, o que ele fala faz muito sentido, porque como pode ser doente e estúpida? Porque a doença tem essa função, né? Na verdade, na vida moderna, nós nos esquecemos disso. Mas é uma coisa que faz muito sentido, então, que ele fala. Ainda não cheguei nessa fase, mas que interessante. é muito interessante, sim. E depois, mais tarde, eh, quem estava falando? Ah, Rose, podes falar. É que também ele mostra que não só ele mostra esse lado educado, mas que existem pessoas que têm dinheiro e que só têm dinheiro, né? Porque se ela estava lá era porque ela era uma pessoa da alta sociedade. Só que mesmo assim ainda existe aqueles que são mal educados, que são aculturados, então ele retrata todo, porque ali é um retrato da Europa, mas não só, mas é um retrato da Europa educada, né? Mas mesmo assim, e ela era de que país? Eu não lembro agora. Não me recordo de onde é que ela era, mas é a Store, não sei, não me recordo. Mas é assim, é a elite, é a elite europeia, mas a elite rica não quer dizer que seja a elite educada, mas É. eles eram, em termos gerais, eram educados, tirando lá os russos que não. Os russos maus é que não, é que não eram, porque os russos, havia lá um casal de russos dos maus, dos russos ordinários que transavam a noite inteira ao lado do quarto dele e ele estava escandalizado com aquilo e ele sentia-se indignado. com o Ele, sen- barulho.
ele sentia-se indignado com a rabaldaria, o regabof que ia lá naquele quarto ao lado, que eram dos russos maus. Sim, pois aquela gente não Essa, tem maneiras. essa questão dos russos chega a ser uma crítica? Vocês perceberam alguma É, coisa? é, É, Tem, né? tem. Dá a impressão que tem. Tem, porque realmente os russos eram assim uma classe de o- Campónio, dentro da Europa eram os irmãos lá da selvageria, lá os bárbaros, Sim. os irmãos lá campónios da Europa afastada, não é? Eles não eram lá do centro da Europa. Tanto que os russos bons, né? Havia os russos maus e os russos bons. Os russos bons falavam francês e tocavam piano, né? Portanto, falavam francês e tinham aquela cultura mais europeia, que na altura era a França. Era o francês e era a Alemanha também, mas Alemanha, Berlim e Paris, mas ainda muito Paris nesta altura. Berlim é mais tarde. Paris era o centro da civilização. E a Rússia ficava já um bocado afastada da civilização, para os padrões europeus. Só os russos bons eram aqueles que tinham tido educação francesa, educação europeia. É muito, muito engraçado. Muito, muito interessante. Depois, ele aqui vai conhecer. Outra coisa das boas maneiras e das más maneiras, e o que nos revela aqui sobre o nosso Hans. Ele fica indignado porque toda a vez lá na sala de refeições, no pequeno, nos almoços, no café da manhã, há alguém que bate com a porta estrondosamente. Eu vou chega, baixar. chega tarde e É ainda por verdade, cima. chega tarde e bate com a porta. Isto acontece aí duas vezes antes do Hans saber quem é, só que aquilo incomoda muito. Ele diz que nunca gostou, sempre detestou quem tem um comportamento desses, de bater a porta, é o cúmulo da má educação. E, e há uma determinada altura que ele pensa mesmo, agora eu vou ver quem é a alma, a criatura que faz isso. E então fica atento, porque era uma criatura que chegava atrasada sempre, e então ele fica atento e quando a porta bate, ele olha e, claro, pensa ele. Aliás, até se chama assim o subcapítulo, uma mulher, evidentemente. É claro, O uma meu mulher é diz, claro. pois. O Portanto, meu era é, uma mulher. uma mulher, é claro, Sim. no meu. No meu é uma mulher evidente. É assim. Realmente as mulheres são um bocado vistas à distância e como quase objetos intocáveis aquelas de quem se gosta, que vai ser o caso desta mais tarde. Até agora é um mundo visto pelos homens. Sim, pronto, ele É, do ponto de vista, o narrador é masculino, quer dizer, o sim, narrador nós não sabemos se é masculino ou não, mas o personagem é masculino, o narrador também nos parece masculino. é. O personagem é um homem, o narrador também penso, parece ser, e é muito um mundo ainda muito de homens, sim. Agora, mulheres, as mulheres a maior parte são descritas feias, são velhas e feias. Há uma que é mexicana, que não sabe falar outra língua, só sabe espanhol, e sabe uma frase em francês, que é Toledo. Portanto, fica a senhora Toledo, que eu acho muita graça. Toledo significa todos os dois, né? Ambos os dois. Todos os dois. É assim, como é que se escreve tu? Toledo. Toledo, como é que se escreve tu? É assim? Tous. Toledo, Uhum. Toledo, é assim. Ela fica repetindo isto, Toledo, Toledo, que são todos os dois, porquê? Porque
Um dos filhos, o filho mais velho, estava doente e depois o outro ficou doente também. Ela tem dois filhos e o segundo também ficou doente e a coitada anda se lamentando lá por todos os cantos e diz sempre Toledo, Toledo, Toledo e ficou a Toledo. Pronto, mas e depois há outras lá que são descritas, elas são muito feias, são descritas de forma muito esqueléticas, com grandes olheiras, pronto. Mas há esta mulher que bate com a porta, é jovem, e ele fica, ela é jovem, tem o cabelo louro em tranças, assim, tranças já à volta da cabeça, e ele fica pensando nela, porque ela faz-lhe lembrar alguém. Há qualquer coisa nela que lhe chama a atenção. Depois ele vai sonhar, ele tem um sonho, e aí entende o que era, o que é que lhe faz lembrar. Podes falar, Rose? Euridice, você falou dessa questão de como ele retrata as mulheres, né? E eu lembrei daquela personagem, a moça, que ela morre, né? Com 15 anos. E aí o que ele retrata é que o Joaquim, por acaso, vai passando lá e vê, né, a extremoção da menina e tal. E ela grita e é uma coisa horrível e tal. E depois ele menciona a morte de um homem, né? E aí ele diz que já é completamente diferente. Quando ele digamos assim, ensaia um escândalo, assim, a enfermeira já o reprime e ele fica quieto e ele morre quieto, né? Então, essa parte, assim, para ver a diferença, né? A menina não, ela até o final ela gritava, ela se enrolou, né? Eram gritos horríveis. Então, assim, a forma como ele retrata realmente é diferente, né? Então, pronto, aqui tem muito a ver também com o contexto histórico, porque era uma altura em que as mulheres eram muito acusadas toda a gente dizia que as mulheres tinham histeria, não é? Eram muito acusadas de histeria e que o Freud começa a tratar a histeria. E um dos comportamentos da histeria era esse de gritar, de espavonear, não serem nada contidas. Tem muitas alusões a isso. E, e então, voltando, ele depois vê que essa moça é uma moça jovem, pergunta se é francesa, dizem que não, que é russa, mas depois ele vê que vai para a mesa dos russos bons, portanto era uma russa dos russos bons, apesar de bater com a porta. Mesmo sendo russo bom, batia com a porta, portanto tinha menos maneiras, mesmo assim. E, e depois ele fica a pensar, aquilo fica a imagem na cabeça dele e ele depois vai sonhar. É uma parte que a Célia falou há pouco que era muito poética, essa parte de quando ele sonha. E é realmente, esta parte dos sonhos dele muito bonita. Espera aí, eu tenho, não sei se tenho aqui. Uhum. 109. Quando o narrador faz a descrição, enquanto procuras da Madame Chauchat, A Madame e Chauchat. do cabelo, ela usa o cabelo entrançado, como a maior parte das mulheres usavam na altura, as senhoras. E vai ao pormenor e isso acontece quando a pessoa prende o cabelo, às vezes ficam os cabelos pequeninos no pescoço, não é? Que não conseguem ser enrolados. E ele descreve isso. Ele estava por menor, reparava em tudo. Descreve as mãos, diz que as mãos dela chamaram a atenção. E eu achei esta parte muito interessante porque foge do padrão, não é? Geralmente escrevem as mãos das mulheres muito elegantes, com os dedos compridos. Aqui não. Ele diz, olha, as mãos não eram mãos das senhoras daquela altura. Os dedos eram curtos, as mãos eram meio largas, quase como se fossem mãos de uma criança.
São assim mais ou menos as minhas. Os dedos são curtos e elas são largadas. Portanto, não, não são, os dedos não são elegantes. As unhas curtas e as minhas também são. Portanto, havia mulheres assim, com mãos não elegantes como as minhas. Ela falava que ela ignorava a manicure, que as É, unhas ela ignorava que exatamente. não gostava. Foi muito engraçado mesmo. É, podiam dizer isso de mim, Mirella, sabes porquê? Porque as minhas unhas não aguentam verniz, elas quebram. É, É, olha então, só, verniz. Não falei, a gente fala esmalte. sim, exato, esmalte, sim. As minhas não aguentam, elas quebram. Então eu tenho as unhas Olha só. de quem não vai à manicure. Não, elas não aguentam. É, mas foi bem engraçado mesmo essa parte da mão. É mesmo. Mas com este pormenorzinho. E aí depois ele chega a dizer, claro, àquela distância eu não conseguia ter a certeza disto, mas era uma intuição que depois ele vai descobrir que sim, que realmente as peles, as cutículas eram ásperas, as unhas eram curtas. Ele não consegue ver àquela distância, mas sabe que são assim. Bem Então, legal. esta é muito, muito. Então, esta parte, ora vejam só, ele está a sonhar, ele tem vários sonhos, e depois diz assim: a seguir, sonhou que se encontrava no pátio da escola, onde durante tantos anos passaram os intervalos entre as várias aulas. Não, pedia, naquele momento, um lápis emprestado a Madame Chauchat, que também ali estava presente. Ela deu-lhe uma lapiseira de prata contendo uma mina de cor vermelha, gasta pela metade, pedindo-lhe, numa voz doce e rouca, que a devolvesse, sem falta, depois da aula. Quando ela o fixou com os seus olhos rasgados sobre as maçãs salientes do rosto, esses olhos de um verde indefinido entre o azul e o cinza, foi com violência que ele se tentou libertar do sonho, pois sabia agora quem é que ela lhe recordava de forma tão intensa e não queria perder essa certeza. Guardou apressadamente o segredo em lugar seguro, pois sentia que uma vez mais caía nos braços do sono e do sonho. E depois continua, mas está muito, muito bonito. Então, qual é a razão de ser deste sonho? Ele tinha, nós vamos saber mais tarde, um pouco mais tarde. Ele teve um amigo na escola. É assim, um amigo, mas ele sentia por ele, não era só amizade, era um certo amor, uma certa paixão, homoerótica mesmo. Não, temos que nos lembrar aqui, estas referências homoeróticas, estas passagens homoeróticas, aparecem muitas vezes nos livros do Thomas Mann. Parece, sabe-se que ele realmente tinha uma inclinação para a homossexualidade. Ele era casado, mas sabia-se que, aliás, acho que está nos diários dele, que eu nunca li, mas uma boa biografia fala sobre isso. E a novela Morta em Veneza, isso está muito presente. E na novela Tony Kruger, que também já lemos no Real, também está muito presente. Portanto, ele sente, principalmente aqui naquela fase em que ele era rapaz e pelos outros rapazes, uma grande afeição por alguns rapazes, evidente, não é? Sente uma inclinação homoerótica. E então, aqui neste livro, o Hans lembra-se de um rapaz, seu colega de escola, que tinha os olhos rasgados. Ele até, no meu livro, até diz que é os olhos quirquises. Não sei se também está assim no da Célia. Olhos Sim, quirquises sim, que de era tal e quirquise. qual, pois, como a Madame Chauchat. E a Madame Chachá tinha esses olhos assim, rasgados, quirquises, e a cara, o rosto com umas maçãs salientes. Aliás, há uma parte aqui que também está muito bonita que ele diz. Ela tinha
os olhos como o Ip que era esse amigo, esse Uhum. coleguinha. E depois retifica, depois acrescenta. Não, não eram os olhos como os do Ip, eram os olhos do Ip. Exatamente os olhos dele. Os olhos, era como se ele tivesse ali a cara, aquele rosto, aqueles olhos, eram os do Ip. Também está muito bonito isso, não é? Porque há uma diferença entre dizer os olhos como ele e os olhos dele, não é? E bom, isto é aquilo que se passa aqui nesta parte. Penso que já falei Uhum. assim o mais importante. Podem comentar o que é que gostaram mais até agora, se continuam entusiasmadas. Podes falar, Luciano. Eu só ia dizer que eu continuo entusiasmada, agora até mais, para chegar nessa parte do sonho, inclusive. Mas eu achei legal, achei bacana. É interessante, né? Porque mesmo a gente não estando no mesmo ponto de leituras, mas quando vocês vão falando assim, vai deixando claro algumas coisas e vai fazendo com que a gente vai ficando mais, assim, eu vejo por mim, fico mais assim interessado em saber, opa, então deixa eu continuar para chegar nessa parte. Para você ver como um livro desse tamanho ele sustenta em muita parte o leitor. Então é fantástico, é genial. Né? É um livro deste tamanho e onde não há muita ação, não é? Pronto, é ação. Isso me chamou a atenção também. Não há mutação, porque ele detalha, né? Ele faz a gente mergulhar mesmo ali na história. É Sim. interessante isso. Eu não tinha E o lido um bom livro assim não de, antes. Primeira vez que eu li um tipo de livro assim, sabe? E o bom de ler em grupo é essa abordagem diversa, né? Porque imagina assim, tudo que vocês falaram, que eu vou passar por esse caminho, a visão de vocês, né, nessa leitura é de grande auxílio para a gente. Então, a questão de ler em grupo é muito enriquecedor. Uhum. Ma- Mas é interessante que essa memória do colega da escola surge no contexto em que ele tinha vindo cá abaixo passear e, e de repente encontra-se num terreno muito bonito, uma torrente de montanha, descia a encosta à direita, derramava-se espujante sobre blocos de pedra assentes em formas de terraço. E continuava depois, mais tranquilo, o seu percurso em direção ao vale, atravessada pitorescamente por uma ponte de madeira e com uma balustrada toscamente aparelhada. O fundo era azul, das flores em campânula de uma planta de tipo perene que alastrava por todo o lado. Pinheiros austeros, gigantescos e de tamanhos uniforme erguiam-se isolados ou em grupos ao fundo da ravina, tal como pelas encostas acima, e um deles, fixo de través na encosta ao lado da torrente, rompia pelas imagens oblíquos e bizarro. Sobre o belo local solitário reinava um isolamento rumorejante. Do outro lado da torrente, Hans Karspov avistou um banco de repouso. E é uma maravilha esta descrição, profundamente romântica, aqui encaixada, de que não se está à espera. E isso é extremamente interessante porque o narrador arranjou o contexto ideal, aquela pausa, natureza, beleza, ele para, repousa e então naquela paisagem, com o espírito em repouso, como que ficou não propriamente adormecido, mas o espírito voou e foi para onde? Para um momento impressivo do passado.
E o que é interessante nesse reencontro com o colega, o Pribislav ou o Ipe, é que eh, não tem nada de sexual, aparentemente. É um encontro normalíssimo. Agora, o que é interessante? Ele arranjou um pretexto para pedir-lhe um lápis. Emprestas-me um lápis. Farto de ter lápis, estava ele. Pede-lhe o lápis e o outro, muito naturalmente, sim senhor, mas depois tens é que vou trazer e não o partas. Parece, quer dizer, o relato de dois colegas de escola que não têm muita intimidade, porque também há uma coisa que se nota nestes relacionamentos, não são relacionamentos íntimos. A intimidade neste tempo devia ser uma coisa já muito entre quatro paredes. É tudo muito o correto. Muito formal, era muito E é formal. muito formal, e até entre os dois. Agora, para ele foi uma aventura e sentiu o peito exaltado por ter ousado pedir ao seu objeto de desejo, não consumado, e depois vamos ver mais à frente o que se passará com Madame Chauchat. Pois, ainda não chegámos lá. E Uhum. essa formalidade, a Célia falando, eu me lembrei do trecho onde ele encontra o primo na estação, que não tem aquele cumprimento, né, festivo, tem uma formalidade ali, né, mesmo eles sendo primos, né? Então, isso me chamou a atenção. Quando a Célia estava falando, eu me lembrei da cena, É. né, do trecho em que ele encontra o primo e que tem um cumprimento formal, não um cumprimento de quem não se via, né, há algum tempo. É assim, eles são alemães também, não é? É, Eles são alemães. São tem alemães isso também. e são numa época antiga, mas está É, muito bem, sim. Porque ele até diz que não sabia bem como tratar o primo, porque por tudo não, era demais, é, era exagero, era muito próximo, mas também pelo nome, pelo nome todo na terceira pessoa também era muito formal. Então ele tratava não sei se é por você ou só pelo nome, pelo primeiro nome, acho que pelo primeiro nome estava é. bem, sim. Uhum. Ou não, porque pelo primeiro nome era muita familiaridade. Então tratava. Era o nome, só o primeiro nome. Era, mas no início ele diz que Deixa era um cá bocado de ver. familiaridade. Já não sei bem como é que se tratava. Era difícil porque eram próximos, mas não tanto. É uma coisa complicada isto. Era muita formalidade, sim. É, aqui trata-se por tu. No meu não tratam por tu, não. Isso depois deve ter a ver Uhum. com a. Bom, enfim. Espero que estejam animadas pelo o narrador que fala em Joaquim, que estejam animadas para ler, que a Cátia tenha ficado entusiasmada. Ficaste, Cátia? Estás sem som. Sim, gostei e vou até ler no Kindle. Não sou nem de ler no Kindle, vou ler. Gostei muito, achei interessante. Foi a questão da poesia. Uhum. Poesia na vida, levar a poesia para a vida. Isso é muito interessante. Pelo que eu vi até agora, eu acho que é o livro todo que vai ser assim. Será assim. Sim, sim, sim. Para aguardar os próximos capítulos. Aí, Sim. próxima semana haverá aula. Eu vou fazer na Aí eu vou ver próxima. vou ver se eu antecipo um pouquinho, eu corro um pouquinho no livro. Talvez eu Tá. não chegue até, Não, não né? faz mal. Não faz mal. É, Mas hoje cumprimos o cumprimos, cumprimos. calendário. Sim, sim, sim. O Cumprimos. calendário. Começar mesmo para poder pegar lá do início, mas eu gostei muito, achei muito interessante a maneira. É, No Kindle vais que é- ler bem. Se comprar. Este deve, aqui. deve estar muito bem escrito, né? Com certeza, que como Tá, assim, tá ele muito. tem uma
muito Tem bem uma escrito. é muito bem escrito. É, muito bem escrito e é assim, vai-te falar, é um livro que fala sobre tudo, sobre as reflexões, ela fala sobre o tempo, o que é o tempo, a passagem do tempo, é muito interessante sobre o tempo porque o ano começa a ficar, a pensar muito sobre o tempo porque quando o primo, quando eles têm que medir a temperatura, eles têm que medir a temperatura, têm que ficar com o termómetro 7 minutos. E aqueles 7 minutos parece que nunca passam, que não, que levam uma eternidade. Aqueles 7 minutos levam uma eternidade. E ele depois fala com isso sobre o Pino. Ah, estás a ver como o tempo não é preciso. Quando nós damos muita atenção ao tempo, ele passa muito devagar. E o primo até diz: Não, mas um minuto para mim é igual a um minuto para ti. É o tempo é o percurso que o ponteiro leva a fazer um ponteiro de 2 minutos leva a chegar, a dar a volta. Portanto, está bem, sim, mas é objetivo, mas também não é. Pronto, há assim uma coisa. É a A percepção de percepção cada é, um. é, Perce- é. Mas é E como disse a Sônia mesmo, esse livro é para a vida, né? Um livro para a vida. é. Sobre o tempo é tal e qual. Dá para tirar muita coisa dele para a vida. Sobre o tempo, sobre a doença, sobre a morte, também aqui. Vai ter umas palestras, eles vão fazer palestra, vão assistir a palestras, há lá um dos médicos que faz palestras sobre o amor. Vamos falar depois sobre isso na próxima live. Muito interessante. Voltando a essa questão do tempo, né? Ele até menciona, o Joaquim, se eu não me engano, menciona que se você ficar contando o tempo, são 7 minutos, mas não que ele vá ficar os 7 minutos precisos, porque se ele for contando, um, dois, aí vai demorar mais ainda. Por isso que o outro diz, não, como assim vai demorar mais? Né? Quando você É, está, por exemplo, agora na live, passou muito rápido. Por que passou muito rápido, né? é. Super agradável. Então, passou rápido. Tem alguns momentos que tudo demora. Olha, se vocês vão, não sei se quem vai à academia, 1 minuto numa prancha é uma eternidade. 1 minuto de manhã, quando a gente acorda, 1 minuto não é nada. Portanto, 10 minutos não é nada. Toda a gente sabe que o tempo não é preciso. Às vezes passa depressa, outras vezes passa devagar. Não é possível. Então, isso é muito, muito interessante a gente também pensar sobre isso. Meninas, vamos terminar aqui. Uhum. Semana que vem tem live, 5h30 para vocês, tá? Ah, é a nossa foto. Espera, espera, a nossa foto. Olha, olha, olha a Luciane com a montanha mágica, com os calhamaços. Mostrem os vossos calhamaços. Um, olha, todos diferentes. Não, o da Lucilei e da Mirella têm a mesma edição, de iguais. 1, 2, 3. Obrigada. Beijo, boa semana. Beijo, boa semana.